Sejam bem-vindos, seguros e membros da comunidade, e você que está nos conhecendo agora. Este é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Consultoria e Treinamento e que visa dar voz ao movimento Sociedade Inteligente Segura, SIS. Neste quarto programa do Conexão Nordeste, abordaremos o tema SUSP, importância dos convênios para custeio de projetos na segurança municipal. Este quarto programa, é uma sequência dos 3 anteriores, onde abordamos o resumo do que aconteceu no Nordeste no primeiro semestre, o SUSP para leigos, que é o segundo programa, e SUSP para profissionais, onde tivemos a presença do professor Armando. Eu sou o Coronel Ramalho e estou acompanhado do meu parceiro aqui, Luciano Nunes. Luciano. Muito bom. Ramalho, aqui eu sou Luciano Nunes, engenheiro de produção, coronel aposentado aqui da Polícia Militar de Pernambuco, e a gente tem hoje aqui o coronel Leandro, né, que vai falar um pouco sobre SUSP aí para a gente também. Lembrando que a gente está nessa sinergia com a Engiprod para fazer com que esse movimento ele se fortaleça cada vez mais aqui no Nordeste e que a gente consiga trazer para os profissionais de segurança pública e privada, né, assuntos aderentes e que façam sentido para a trilha dele profissional de crescimento. É isso aí. Então, dentro do movimento Sociedade Inteligente Segura, como os gestores municipais e os gestores privados, em colaboração com os gestores públicos, né, podem potencializar sua gestão, realizando ações concretas, efetivas e simples, em busca do maior objetivo, que é levar mais segurança para as pessoas. Uma casa, um bairro, uma comunidade, condomínio, empresa, um município. Apresentando o nosso convidado, a quem agradecemos a presença, professor José Leandro, consultor de segurança pública e uma das atuais referências no assunto. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado, Ramalho, obrigado, Luciano, e um abraço a todos e a todas os ouvintes do seu programa. Muito bom. Nós vamos fazer o resumo aqui do currículo do professor, e quem fez esse resumo foi justamente o nosso agente de IA, que a gente chama aqui de Iago, devido à extensão do currículo do professor. Se a gente fosse ler todo o currículo aqui, pelo menos 1/3 do programa seria ocupado aqui. Então, peço licença ao professor para fazer essa leitura. Professor José Leandro, consultor de segurança pública, é doutor e mestre em linguística textual e filosofia da linguística, com sólida atuação em pesquisa e docência nas áreas de segurança pública, direitos humanos e educação. Pesquisador do grupo CNPq-Tesser, da Universidade Federal de Alagoas, e do grupo Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco, com estudos voltados para lutas por reconhecimento, defesa social e políticas públicas. Associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e membro fundador do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Possui ampla formação complementar, incluindo especializações em ciências jurídicas, gestão integrada da segurança pública, gestão governamental, polícia comunitária e políticas públicas de segurança. Pedagogo pela Universidade Federal de Pernambuco, com habilitações em magistério, administração, supervisão e orientação educacional. Tem experiência como tutor EAD para órgãos como o SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Instituto Federal de Pernambuco e o Instituto Federal no Alagoas. Acho que é a universidade aqui. Se eu errei, eu peço desculpas, professor. E como professor em instituições de ensino superior, lecionando disciplinas como português instrumental, comunicação, ética e cidadania, metodologia científica e mediação de conflitos. Atua como mentor e instrutor do ProERD e desenvolve pesquisas sobre enfrentamento às drogas, violência escolar, bullying, cyberbullying e prevenção ao suicídio juvenil. Atualmente conclui o pós-doutorando em educação na Universidade Federal de Pernambuco,
pesquisando projetos político-pedagógicos voltados à integração de operadores da segurança pública em espaços formativos e comunitários, com foco nos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, pela essa recepção, e estamos aqui dispostos a fazer esse bate-papo nesse brilhante podcast. Luciano. Ok, só mais uma referência para ele. Ele foi o diferencial aqui, Tivemos aqui um curso de formação em Pernambuco de 2.400 soldados e o pessoal foi agraciado com o Leandro ministrando algumas disciplinas lá. Então, uma referência positiva que mesmo na reserva ele ainda está contribuindo com a formação dos futuros profissionais de segurança pública de Pernambuco. Particularmente a Polícia Militar de Pernambuco. Minha continência e meu respeito aí, professor. Leandro, com uma trajetória dessa tão grande na área de educação, na área de direitos humanos e na parte de formação, o que lhe levou a esse caminho para trilhar a questão de formatação de projetos, via Senasp, Haja vista que a gente sabe que na cultura da Polícia Militar, poucos profissionais eles procuram ensejar esse caminho, que é o caminho de você desenvolver metodologias e projetos, Eu queria saber como é que tu conseguiu chegar para desenvolver e até mostrar para a gente aí como foi tua trajetória. E aí, Luciano? Pois é. A gente sabe que na área das políticas públicas, a gente precisa, além da vontade, além de ter toda uma conjuntura de objetivos, precisamos de um combustível para que as políticas públicas andem. E esse combustível é referente aos recursos que são destinados e previstos para que qualquer tipo de política pública, e aí está incluído a segurança pública, ela possa se materializar na prática. Senão, a gente fica apenas no voluntariado e na vontade, mesmo sabendo que o voluntariado e a vontade são imprescindíveis para as políticas públicas. E daí, como a gente estava tão envolvido nos projetos referente à educação juvenil, referente ao enfrentamento às drogas, referente também à questão de políticas públicas de segurança, nos interessamos em buscar as fontes recursais que existem e estão disponíveis em vários órgãos, sejam federais, sejam estaduais, sejam até da iniciativa privada, que muita gente não sabe, os quais são destinados aos órgãos que trabalham na área de políticas públicas ter esse fomento, o que é necessário e que me motivou bastante ter esse envolvimento foi a possibilidade da gente ver a política pública ela ter suas pernas próprias para serem executadas. Como é que você entende hoje, com a questão da municipalização e o fortalecimento das guardas municipais, e você teve toda essa bagagem que a gente viu aí nas tratativas com o Estado, e hoje o foco é o município, como é que você vê esse cenário hoje, Faz mais de um ano que vem essa discussão aí da questão do SUSP, até para você falar um pouco do SUSP, mas você, na sua experiência, como é que você analisa hoje esse cenário dos municípios para ir buscar esse recurso lá, no tocante à mão de obra e no tocante também a entender o que é um projeto, Isso, como o nosso querido amigo aqui de Pernambuco, o professor Armando Nascimento, da Universidade Federal de Pernambuco, tratou bastante com vocês sobre essa questão, não é isso? Sobre o SUSP, a gente vai reforçar mais uma vez que sistema é esse. O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública, é uma lei muito propositiva, uma lei novinha, ainda está tateando, mas tateando, está começando a pegar a musculatura nas pernas e nos braços para que realmente ela seja efetivada na prática. E o que acontece é que essa legislação nova, ela inseriu e ratificou a participação dos municípios como entes necessários e estratégicos, operativos também, para que as políticas públicas de segurança comecem no âmbito local, ou seja, nas municipalidades. Nós temos aqui em nosso país 5.570 municípios. Todos eles possuem cidadãos e cidadãs
às quais têm direito a segurança pública, a educação, a saúde, entre tantos outros temas. E na área da segurança pública, um pouco parecido com a temática do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o SUSP também condensa e, ao mesmo tempo, ele nucleia todas as ações estratégicas e operacionais para que a segurança pública seja realmente concretizada a partir do artigo 144 da Constituição. Ela é dever do Estado e é responsabilidade de todos. Leiam-se todos nós, brasileiros e brasileiras, gestores e gestoras, somos todos corresponsáveis para termos uma segurança pública de qualidade e que a gente possa realmente afirmar que é uma segurança pública que garanta uma qualidade de vida para a população a qual ela está em funcionamento, a qual ela está inserida. Luciano, você me permite uma parte aqui? Sim. O senhor mandou bem, professor, que é exatamente isso, até no finzinho do artigo 1º, e que é o que dá o nosso mote aqui ao movimento da sociedade inteligente e segura, que é justamente isso, é com a participação da sociedade, né? Não é uma coisa que a gente delega para os outros fazer, né? Para a polícia fazer, não é isso? Perfeitamente. O SUSP, ele tem toda a estrutura, vamos dizer, esquelética, a partir das instituições e dos órgãos que compõem a segurança pública do ponto de vista governamental. Mas a alma do SUSP, o seu espírito está relacionado com a sensibilidade da participação social de todas as pessoas e de todos os órgãos. Eu tenho que me sentir corresponsável pela segurança pública, não apenas da minha incolumidade pessoal, mas eu tenho também que ficar indignado toda vez que eu vejo uma política pública, no nosso caso, a partir da segurança, ser afetada por outras pessoas, por outros órgãos, e desagregar aquele conceito, Ramalho e Luciano, da ordem pública. Muitas pessoas, às vezes, desconhecem, mas o conceito da ordem pública, ele converge 4 elementos. Primeiro, a segurança pública, ela é um pezinho da ordem pública. Segundo, a tranquilidade pública. Terceiro, a salubridade pública. E, recentemente, foi inserido com muita força a questão da dignidade da pessoa humana. Então, esses 4 pés deixam o banco da ordem pública em pé. Se, por acaso, um desses pés for retirado do conceito de ordem pública, todo o arcabouço do banco, ele desmorona. Isso a gente não quer. Perfeito, professor. Um adendo aí. Como é que o senhor visualiza hoje a questão dessa disseminação da ideia dos municípios, haja vista essa diversidade, né? Principalmente aqui no Nordeste, né? Como é que o senhor entende hoje a necessidade dessa customização? A gente é de engenharia, a gente gosta muito de falar isso, que cada projeto ele é único, né? Às vezes a gente vê que tem colegas que acham que um projeto que deu certo aqui numa cidade vizinha vai ser perfeitamente plausível a ele. Aí a gente vai naquela situação, né? Você tem que customizar, você tem que fazer a análise. Então, muitos projetos são feitos hoje, copiar, colou. A pessoa não tem a preocupação de estudar, como o senhor está bem lembrando aí, e fazer uma análise de cenário, né? Como é que o senhor visualiza isso na prática? Eu penso, querido amigo Luciano e Ramalho, que cada projeto é como se fosse uma música. As notas musicais são as mesmas para todos os músicos, mas cada músico vai fazer a arrumação da nota de acordo com o gênero e com a espécie da música. Uma música de forró, ela acompanha um ritmo, a música do nosso querido carnaval acompanha um ritmo, a música do Chachado do Sertão acompanha um ritmo, a música paulista, daí da região do nosso querido Ramalho, também tem outros ritmos, a música gaúcha. Então, cada projeto, ele é uma arrumação dessas notas musicais a partir do que a gente chama de dados, de diagnose local, de verificação da problemática. Então, cada projeto vai buscar, primeiro momento, fazer um retrato de cada município para tentar compreender quais são as mazelas, quais são as doenças, quais são as dores que atingem aqueles municípios, para no segundo momento, depois que ele estiver bastante estruturado, ele apresentar uma espécie de um raio-x com mais profundidade, em verificar onde são
e onde estão as prováveis soluções. E para isso aí ele tem que seguir etapas e ele tem que seguir metodologias específicas para que ele seja aprovado. Ele tem que ter um começo, um meio e fim. E isso daí parte, inicialmente, por um conhecimento muito aprofundado do diagnóstico local, como nós chamamos, né? Dos dados referentes à questão da criminalidade local. Vamos dar um exemplo, Luciano? A gente está no Agosto Lilás. Então, para que se formulem políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar, eu preciso saber onde acontece as expressões mais fortes da violência doméstica e familiar e também contra a mulher. Onde acontece, quais são os seus autores, quais são as circunstâncias para que eu apresente um projeto de enfrentamento. Após eu ter esse diagnóstico, eu posso estruturar um desenho para que eu consiga enfrentar com objetividade e com acertos. No seu entender, esse movimento hoje da municipalização da guarda, né? O senhor foi bem proativo quando o senhor fez as definições aí das necessidades. Como é que o senhor analisa hoje o cenário desse profissional que ele está entrando nesse mercado agora, né? Assim, entrando que eu falo assim, ele agora está sendo colocado à prova para buscar o recurso também e mostrar o trabalho dele. Já visto que ele está agora inserido oficialmente no sistema de segurança pública. O que é que o senhor nos indica, e aos profissionais que estão ouvindo a gente aqui também, o que é que ele deve fazer para que ele possa começar a trilhar nesse caminho? E nós que somos servidores públicos e que estamos agora do outro lado, a gente sabe, ele não ser objeto de auditorias que não vão ter conformidade, né? Ele ser objeto de auditorias, mas que tenham conformidade. O que é que o senhor indica, né? Qual a preocupação que esse profissional deve ter? Na verdade, caro amigo Luciano e Ramalho, as guardas municipais, elas representam órgãos ligados ao SUSP mais próximos das realidades locais perante os demais outros órgãos. Entretanto, eles ainda são incipientes em algumas localidades do ponto de vista ainda organizacional. A gente tem municípios que têm uma guarda bastante consolidada, porque já vem há um bom tempo trabalhando, e outros municípios, elas vêm aprimorando o trabalho e vêm fazendo parcerias, né, em conjunto com outros órgãos, mas a gente não pode negar. Hoje, as guardas municipais, elas são essenciais nesse processo de enfrentamento à criminalidade em parceria com todos os outros órgãos. As guardas municipais possuem uma identidade própria. Elas não são nenhuma força auxiliar e nem são nenhuma força secundária. Eles têm um protagonismo próprio, que agora foi ratificado e reconhecido pela nossa própria Constituição. Bem como os agentes de autoridade de trânsito também entraram neste rol. Ou seja, eles possuem suas especificidades para que, na perspectiva local, a gente possa compreender a dinâmica da segurança pública focada em cada atribuição das instituições. É claro que cada instituição tem sua atribuição específica. Todas são importantes na medida em que as realizam conforme a Constituição. Mas isso daí não impede, em hipótese alguma, inclusive, isso é uma diretriz estratégica do SUSP, que as instituições trabalham em cooperação, em integração permanente. O termo permanente é presente não só na legislação que trata sobre segurança pública, mas em legislações correlatas. Eu não posso somente trabalhar em período de festas, eu não posso somente trabalhar em períodos de grandes concentrações, mas permanentemente eu tenho que trabalhar linkado com essa perspectiva de integração. Vamos dar um exemplo? As guardas municipais, em sua maioria, possuem centro de monitoramento, né, de imagens da municipalidade, que é a inserção da tecnologia na localidade. Essas imagens, né, esse trabalho tecnológico, ele é partilhado também com os centros de operações das instituições, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja da Defesa Civil a partir dos corpos de bombeiro, ou seja, é uma ação integrada, onde hoje a gente não concebe mais, em hipótese alguma, ter essa diferenciação valorativa entre as instituições. Pelo contrário, cada uma se torna cada vez mais importante quando ela incorpora as atribuições das outras e juntas enfrentam a criminalidade de forma colegiada e permanente.
Uma situação que eu queria pontuar aqui, na experiência que a gente teve do CIODES, e da importância dos municípios, né, e a atuação da Guarda também, é a questão da particularidade do atendimento de alguns tipos de ocorrência, como, por exemplo, perturbação de sossego, como, por exemplo, a própria Maria da Penha, onde o guarda municipal ele pode ter uma ação mais proativa, haja vista que ele tem uma camada mais intensa do município que pode apoiá-lo, diferente das guarnições que a gente mandava. Passado esse cenário de 2 anos que o município houve trocas ou não de gestores, né, e a Guarda está atuando aí mais firmemente, né, como é que você visualiza essa evolução para nós aqui no Nordeste, né, já que a gente está tratando desse Conexão Nordeste, mas a gente tem alguma coisa com viés do Sul também, e como você visualiza o Sul? Porque recentemente agora, em junho, a gente foi lá em São Paulo participar de uma apresentação na cidade de Santo André e a gente viu que o tema consegue, ele é totalmente diferente, como a gente falou da questão da customização, do que se pensa aqui no Nordeste. Como é que o senhor analisa essa sinergia de ações que podem reverberar positivamente se eles forem feito um benchmark, quer dizer, você customizar essas ideias e trazer positivamente para os municípios? Eu penso que a gente tem uma cartilha de boas iniciativas, né? E que alguns órgãos nossos chamam de boas práticas. Então, muitas das ações que acontecem entre as regiões aqui do nosso país, que tem a dimensão continental, elas inspiram, né, outras ações. Ontem eu estava escutando uma reportagem que o estado de São Paulo, né, o estado aí anfitrião, né, o estado sanguíneo do meu amigo Ramalho, foi onde teve a primeira patrulha Maria da Penha há 40 anos, né? E que bom que isso aconteceu, Ramalho. Inclusive, eu terminei agora recentemente um curso onde a própria Maria da Penha foi a coordenadora do curso. E tinha muita gente de São Paulo, do Sul, Luciano, do Nordeste, interagindo com estratégias em comuns. Isto é o conceito que a gente chama de política nacional de segurança pública e defesa social. Ou seja, porque é uma política nacional que ela vai dar diretrizes para que as regiões se adaptem e se congreguem em torno de estratégias eficazes e eficientes. E isso daí faz com que a gente possa construir, né, um catálogo importante de ações e faça as devidas adaptações, né? Seria mais ou menos naquela perspectiva de utilizar uma roupa numa região e ela pode não servir para outra, mas de repente, se mudou o clima daquela região, ela serve, pronto. Quem imaginaria, né, Luciano, aqui no nosso Nordeste, né, para os nossos ouvintes aí paulistas, né, do Sudeste, que nós temos aqui frios de 12 graus. Ninguém imaginaria que o nosso sertão oferta frio de 12 típicas de frio. E isso, Garanhuns, né, frio, que é produzida em São Paulo, né, no Sul, ela, neste período, neste momento, ela se aplica para a figura do sertanejo. E o inverso é verdadeiro. De repente, no sul do país, está um calor daqueles e a roupa mais suave, mais leve, com malhas mais finas aqui utilizadas na nossa região nordestina, se aplicam a eles de acordo com a necessidade e de acordo com o período. Na segurança pública é a mesma coisa. A gente tem ações chamadas geolocais, né? Elas respeitam a questão da localidade, mas elas também servem como inspiração, como mote estrutural para as ações em todas as regiões do país. Por quê? Porque todas elas se unem por um critério universal: defesa da vida humana e da dignidade da pessoa humana. Eu gostaria de parabenizar ambos aí pela lembrança da Lei Maria da Penha. Inclusive, ontem nós fizemos 19 anos do sancionamento da lei, foi ontem, inclusive, muito bem lembrado. E essa questão da customização que o Luciano fala, justamente respeitar, no que pese o Brasil ter dimensões continentais, né? Respeitar os regionalismos, né? E a questão da cultura regional, por isso a razão do nosso programa aqui de conectar, né, essas duas grandes regiões. Inclusive, isso fica patente quando a gente vê os contos que o professor Zé Leandro ele nos presenteou aqui
com o livro dele de 2 contos, e eu revisitando ontem, antes da nossa participação hoje, confesso que o senhor enriqueceu o meu vocabulário, que tive alguns temas regionais, algumas palavras regionais que eu tive que me socorrer ao dicionário aqui para procurar entender. Ao pecado, nordestinês, dicionário nordestinês. Mas o que me admira muito, inclusive no cerne dos 2 contos do professor aqui, nesse livro organizado pelo Raimundo Carreiro, chamado Contos Reunidos, é justamente essa visão humana do professor José Leandro. Isso realmente nos toca o coração, e ter essa visão para a nossa cultura, independente de que região do Brasil for, da parte da segurança pública, isso vem muito bem somar como um grande valor de nós estarmos evoluindo e subindo aí o sarrafo junto ao preparo dos nossos policiais militares, guardas civis metropolitanos, policiais civis, policiais federais e demais integrantes das forças de segurança. Parabéns, professor, pelo trabalho, viu? Obrigado. Luciano. Então, a gente já está aí caminhando, né? Eu queria agora saber do professor que estratégia o senhor poderia aconselhar ao profissional de segurança pública que está na fase lá de gestão e que está ansioso para captar esses recursos. Que caminho o senhor diria a ele que ele deveria trilhar? Haja vista que eu, particularmente, eu não tive essa oportunidade, né, de ter essa percepção quando eu me encontrava ainda no caminho da ativa. Que caminho o senhor diria para os nossos gestores municipais eles deveriam trilhar para que eles pudessem ter sucesso nessa jornada aí de trazer recursos para o município de forma bem ordenada? Pois é, Luciano. Cada instituição, né, seja as polícias militares, as polícias civis, os guardas civis metropolitanos, eles possuem setores administrativos que podem organizar capacitações, formações, as quais irão instrumentalizar todos do ponto de vista metodológico a saberem como deixar um banco permanente, né, de pré-projetos em diversas áreas. Não é esperar abrir os editais. Vou esperar abrir um edital de fomento, um edital de colaboração por algum órgão federal para eu captar recursos. Não. Eu tenho que demonstrar o quê? Interesse. Eu tenho que procurar a minha instituição, eu tenho que procurar o meu setor adequado e compreender como é que se organizam as fases necessárias para estabelecimento de convênios. Então, por exemplo, eu tenho que entender, por exemplo, a fase da proposição. Como é que se faz uma proposição de um convênio a partir de determinada temática, a partir de determinada demanda? Depois da proposição, eu vou entender como vou celebrar, a palavra remonta até a era religiosa, ou vou formalizar este convênio. Geralmente, nesta fase, é a elaboração do projeto, devidamente organizado, de acordo com as regras presentes no edital. Lembrando que cada edital é feito uma roupa diferente que você utiliza para uma realidade, para um evento diferente. Ok? Depois de eu formalizar, celebrar o projeto, eu vou para a fase de execução. Eu tenho que executar de acordo com o que estava previsto no projeto. Eu tenho que fazer a execução nas áreas e dos objetivos previstos, para que tudo dê certo de acordo com a proposição inicial. Depois de eu executar o projeto, Luciano e Ramalho, eu vou para a última fase, que é prestação de contas. Esta fase é importantíssima, porque as pessoas pensam que é apenas guardar notas fiscais, guardar empenhos para anexar o projeto. Não é isto. A prestação de contas ela está relacionada com os recursos que o projeto conseguiu aprovar e também com a retrospectiva dos gastos e dos empenhos. Se doravante houve uma economicidade, eu faço a devolução. Inclusive, essa devolução pode parecer para algumas pessoas não conseguir gastar tudo, não é isto. Pelo contrário, os órgãos que liberam recursos em várias instâncias
analise da seguinte perspectiva: olha, a pessoa com esse projeto conseguiu atingir o princípio da economicidade. E aí ela já fica com avaliação positiva para os próximos editais. Então, estas 4 fases de um convênio que são celebradas, a gente aprende no cotidiano, né, Luciano? Fazendo e observando também outras instituições. Eu dou até uma sugestão interessante, Luciano, para os guardas civis metropolitanos. Eles podem até revisitar as cidades vizinhas e compreender, olha, apareceu um projeto para aquisição de drones, apareceu um projeto para a estruturação de uma sala de vídeo monitoramento. Como foi a montagem? O pessoal vai disponibilizar de maneira muito tranquila o projeto, e aí cada um vai fazer as adaptações que acharem necessárias. Já deixa aquele pré-projeto desenhado, porque quando o edital aparecer, né, aí fica muito mais fácil de fazer as devidas adaptações. E sempre pensando, né, Ramalho e Leandro, que no pensamento de um projeto tem todo um estudo, como você bem lembrou, da necessidade do município, e a gente tem que pensar também como é que ele vai reverberar em outras políticas públicas, né? Você falou na questão do drone, né? E aí muita gente pensa que o drone vai servir só para segurança, mas ele vai servir para a saúde, para a educação, para o turismo, para o trânsito, para o controle urbano. Então, é um investimento que vai ser feito pela Guarda e pelo gestor municipal, que, na verdade, ele tem um rebatimento em outras políticas públicas. Reforçando também o que você falou, João Amado, é a questão, muitas vezes, de você setar num único tipo de projeto. Então, o Leandro ele foi bem, assim, com muita propriedade, ele disse, estude, né, procure entender a dor do seu município para você buscar, porque hoje a gente vê, não, é viatura, é armamento, é gás, é não sei o quê, né? O professor José Leandro, ele me fez aqui me mexer na cadeira. Parabéns aí, professor. E, assim, tem uma pergunta. Isso que o senhor falou é exatamente o que a gente vê aqui na prática, na ponta da linha. Inclusive, hoje, eu recebi o contato de uma prefeitura que eles falaram, olha, recebemos uma verba e agora a gente vai querer comprar tal tecnologia. Se eu falar tecnologia, eu posso tentar identificar aqui, eu não vou falar. Mas aí ela falou assim, e a gente aqui é meio neófito e tal. Então, moral da história, isso que o senhor falou, arrancou um sorriso aqui do guarda, porque justamente é isso. Os gestores, eles têm que, mesmo não tendo verba, mesmo não tendo nada, eles têm que desenvolver, né, cada um no seu tempo, né, dentro da correria de todas as atividades que eles têm lá no dia a dia, nós também, ele tem que ser proativo e ir montando esse quebra-cabeça, não é isso mesmo? O que o senhor via lá na sua experiência, na outra ponta, ao receber, por exemplo, ou se deparar com projetos que às vezes tinham algum problema de conformidade? Isso, Ramalho. Na verdade, esses projetos, quando vêm com alguma divergência do ponto de vista da conformidade, a maioria dos editais possibilita um prazo que gira em torno de 10 a 15 dias para eles fazerem as adaptações. Os órgãos que liberam recursos, eles sabem que nem sempre aquilo que eu prospecto, né, como o Luciano trata tão bem essa dimensão, necessariamente ele tem uma relevância do ponto de vista geral. Então, os projetos, quando passam pelo processo de validação, eles recebem um prazo, né, não digo nem correção, mas é de adaptação ao objeto pelo qual eles estão destinados, né? Isso faz com que a gente perceba que toda a política pública na área que está relacionada com a qualidade de vida das pessoas, ela é ajustável, né? Isso é importantíssimo. Você me fez lembrar agora também uma questão interessante, né? Quando o Luciano discutiu, eu uma vez estava no zoológico aqui em Pernambuco, em Recife, e aproximadamente 10 jovens, né, adolescentes, se perderam na mata. E ninguém pensou na hora, né, e também não estava tão disponível, uma tecnologia importante, que é a tecnologia da visão noturna baseada no uso do drone, de resgatar esses jovens. Eles passaram cerca de 7 horas perdidos na mata aqui no Zoológico Botânico de Recife, porque na área
da dimensão da tranquilidade pública e da segurança pública, não se previu naquele momento uma utilização de uma tecnologia que pudesse atender a áreas mais fechadas. Ou seja, cada projeto, cada edital, ele atende a uma especificidade e ele permite às partes envolvidas o seu devido ajuste. Muito bom. Eu vou fazer a gente já está caminhando aqui para o final do programa. Eu gostaria de destacar assim algumas ações que estão acontecendo, né? Aqui numa pesquisa rápida eu descobri que na semana de 18 a 22 de agosto haverá comemorações pelo aniversário da Lei Maria da Penha, com a 30ª Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa, idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça e realizada simultaneamente em todos os tribunais do país. Olha que bela ação aqui que a gente... Aqui em Pernambuco, nós tivemos uma ação ontem que contou com a participação daquela ex-modelo Luísa Brunet. Não sei se você, Leandro, viu. Ela é como se fosse uma embaixadora da Lei Maria da Penha, né? Que legal. Viu aí, professor José Leandro? Ou perdeu? Isso, a gente está aqui em Pernambuco com muitas ações, né? Eu já participei de um podcast sobre o tema, né? E as revelações no podcast foram tão fortes, viu? Deixou até os ouvintes emocionados, de uma criança de 5 anos que sabia mexer com a tecnologia do aparelho. Ela ligou para um parente para dizer que o pai estava espancando a mãe. Você imagina isto, né? E aí a palestrante, né, a nossa secretária da cidade de Ribeirão, nossa competente secretária, a irmã Sônia, relatou isso aí com muita emotividade para mostrar que até as crianças, né, graças à questão da informação, da integração entre os órgãos, da participação efetiva das patrulhas Maria da Penha, das brigadas Maria da Penha, que existem em tantas guardas municipais ao longo do país, eles não se contentam apenas com os dados, mas, assim, tem ações muito proativas, né? E aqui em Pernambuco, em vários estados do país, a gente está, nesse mês, não só comemorando, mas eu penso que seja acordando para a realidade da violência doméstica e familiar. Porque lembremos, né, Ramalho e Luciano, que a violência doméstica e familiar não atinge apenas a mulher, né, infelizmente, e vindo até se concretizar com feminicídio, mas atinge a criança, atinge os pais dessa mulher, atinge os pais desse agressor, atinge a família, enfim, é um tipo de violência que tem um efeito espiral terrível, como todas as outras, mas o impacto dela é muito maior. E a legislação, ela não faz essa mudança cultural, né? E eu acho que o que a gente está buscando é justamente essa quebra de ciclo, porque, assim, os nossos pais, eu penso, né? Essa é a minha opinião particular. Os nossos pais, eles fizeram o melhor pela gente dentro das possibilidades e da forma como eles foram criados, né? Mas a gente busca justamente isso. E esse trabalho não se muda com legislação, nem com o transcorrer do prazo, né? De 19 anos, mas estamos ainda no caminho. E todas essas ações são bem-vindas e todos esses projetos e essas políticas públicas que cada gestor municipal, seja ele o próprio prefeito, o seu chefe de gabinete, os seus secretários, o comandante da guarda e tal, ele, às vezes, ele quer muito fazer alguma ação e, às vezes, esbarra nessa questão de não ter a verba. E o professor José Leandro e Luciano aqui estão nos auxiliando bastante nessa questão de dar o caminho das pedras. Não é isso mesmo, Luciano? Exato. O professor teve muita propriedade aí quando ele falou da experiência dele, citou esse caso, né? É para a gente ver que muitas vezes essas situações que a gente está debatendo aqui, quando a gente, enquanto gestor, a gente tem uma atitude mais proativa, a gente consegue modificar a vida de muitas pessoas, né? Que é o grande exemplo hoje, a segurança, ela nasce nos municípios, né, Leandro e Ramalho? Então, se o gestor está bem capacitado, se ele procura entender a dor que está acontecendo no município dele, ele vai conseguir resultados extraordinários, né? E eu costumo dizer assim, ele muda a vida das pessoas para que a cidade mude depois. As pessoas mudam, a cidade e a economia também fortalece. É exatamente isso. A gente está caminhando aqui para o fechamento,
até devido ao respeito à nossa audiência com relação ao tempo que eles dedicam para nos ouvir, e eu estou com a sensação que a gente não esgotou o assunto, Luciano, é isso mesmo? Isso. Queria convidar o nosso amigo Leandro para um outro bate-papo, a gente falar do projeto na prática, né? O que é que a gente pode passar de dicas aí para nossos ouvintes, né? A nossa plateia, e também falar o que está acontecendo hoje no mercado nele, para que ele se capacite melhor. E um outro ponto que eu ia pedir ao amigo é: indica aí 2 pessoas que você acha que poderia vir aqui para falar dessa temática também e reforçar esse seu discurso. Luciano, nós temos tantas pessoas assim no âmbito aqui local, né, nacional, que tratam desses assuntos, e também tem pessoas que tratam até das questões de natureza formais, né? Nós temos aí no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública alguns colaboradores que eu posso depois passar os contatos para você e para Ramalho, onde eles vão dar dicas bastante atualizadas, né, que servirão para todos os municípios do país, no tocante a um banco de dados de projetos, né, e de editais que ficam abertos durante o ano todo. Na última marcha dos prefeitos agora, nós tivemos lá uma tratativa com o pessoal da Secretaria Geral da Presidência da República, onde Ramalho e Luciano, eles trabalham principalmente com as organizações da sociedade civil, e lá eles expressaram que tem até projetos da ONU, projetos de outros países, que eles fomentam ações públicas. O que é uma ação de fomento? Uma ação de fomento é quando você vai desenvolver uma ação em que o município ele não começou, ele não está fazendo. Então, de repente, você tem aquele recurso para fazer a aplicação de um projeto dentro da municipalidade focado na política pública. Uma ação de colaboração. Uma ação de colaboração é quando o município já possui uma ação e aí você tem um projeto para que aquela ação seja ampliada. Um exemplo prático. De repente, as patrulhas Maria da Penha, das polícias militares, e as brigadas Maria da Penha e outros nomes das guardas civis metropolitanas, elas possam ter ações focadas na questão das medidas protetivas, mas pode ter uma ideia que torne essas medidas protetivas, inclusive com o uso das tecnologias, de maneira mais célere. E isto é uma ação de colaboração. Então, eu posteriormente indicarei para vocês dois aí pessoas que possam também fazer esse toque de bola. A gente pode até fazer uma live em conjunto, onde a gente possa até mostrar alguns modelos, né? E depois disponibilizar na bio de vocês para que os usuários e os ouvintes e as ouvintes possam baixar e servir como modelos para que elas possam elaborar projetos de obtenção de recursos em várias instâncias, seja no âmbito federal, seja no âmbito da iniciativa privada. Muito bom. Obrigado. Então, a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento, fazendo algumas lembranças aqui do canal. O primeiro lembrete é que, assim, esse movimento Sociedade Inteligente e Segura, a gente tem o apoio de algumas empresas da sociedade civil, que inclusive nos auxiliaram a fazer o workshop, onde tivemos em Caruaru. Não foi isso, professor José Leandro, onde o senhor teve a oportunidade de palestrar lá, não foi? É isso. Perfeitamente, foi um excelente evento. Parabéns aos seus parceiros e parceiras. Não, então, e um deles aqui apoia os workshops que a gente faz aqui, voltado ao pessoal privado, e essa empresa está fazendo 20 anos hoje, a Promonte, gostaria de dar os parabéns para eles. Uma outra lembrança é justamente pedir para o pessoal que entendeu que tem um valor aqui no nosso programa, que se inscreva aí no canal e que possa compartilhar esse conteúdo, que foi muito rico. Eu, particularmente, assim, estou muito surpreso positivamente, já sabia da capacidade do professor José Leandro, mas essa conexão com a Lei Maria da Penha, veja como a gente tem essas lembranças emocionais, o quanto esse menino de 5 anos, ele vai poder ver que com uma própria ação dele, ele conseguiu coibir que a mãe não fosse mais agredida. Infelizmente, até pelo
pai, o padrasto, que fosse lá o caso, e como isso a tecnologia, esses projetos e a boa vontade dos gestores públicos e privados, a gente consegue atingir esse objetivo e mudar a vida de pessoas. Não é só cuidar da segurança, isso vai muito além. Não sei se vocês concordam comigo, deixo a palavra final aí para todos. Concordo. Professor? Parabéns, então, pela iniciativa. Eu quero agradecer também, pela oportunidade aí de que Luciano e Ramalho trouxeram essas discussões, né, dizer para os seus ouvintes e suas ouvintes que realmente é muito importante a gente fomentar novos cenários, né, perante o país. A gente não pode ficar simplesmente assistindo do sofá. E uma das formas importantes é que a gente participe de maneira proativa e participe de maneira que a gente possa mudar a realidade. Então, parabéns a todos do programa. Obrigado. A gente costuma emprestar uma fala que, assim, se o crime é organizado, a sociedade civil pode se organizar também. Então, é isso que a gente está fazendo aqui no movimento. Devagarinho, um passo por vez, e buscando essa sinergia. Passo a palavra para o Luciano fazer o fechamento. Agradecer a todos, né, em particular ao nosso amigo Leandro, né, e falar que cada programa que a gente vem aqui é único, e cada programa ele deixa uma trilha, né? A mensagem que eu vi hoje foi o que a gente viu, conhecimento, né? A necessidade da gente entender o outro, né? Nessa fala dessa criança de 5 anos que Leandro falou, a comemoração da Maria da Penha e a importância desse gestor, desse profissional de segurança pública municipal, dele se qualificar. Então, gratidão aí. Muito obrigado a todos. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigado.